Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. E nós queremos, nesta oportunidade, tratar de um assunto que vem se arrastando na cultura ocidental há séculos, certo? E que suscita as mais bizarras análises, críticas e paixões políticas, ok? Então o tema do nosso vídeo é Nova Ordem Mundial, Drex e Teoria da Conspiração, ok? No entanto, nós não queremos tratar exatamente daquilo que é dito hoje no contexto mundial acerca do assunto, dado que o nosso vídeo será mais uma investigação histórica específica e consistente dos fatos e dos vultos mais importantes que estabeleceram, que imprimiram de forma indelével e fática esse fenômeno, que eu não diria que é um fenômeno, meus irmãos, geopolítico por si próprio, ok? Mas quando falamos em nova ordem mundial, nós temos que atentar para o seguinte elemento conceitual, certo? Que é ordem. Então, o conceito de ordem, ele é um conceito filosófico, ok? Só que o seu significado, ele vai ser influenciado diretamente pela religião. E por que isso ocorre? Porque a filosofia, no mundo antigo, ela não tinha essa distinção, digamos, racionalista dos nossos tempos, certo? Em que a filosofia, ela está de um lado, a religião está do outro lado oposto, e na maior parte dos seus encontros, elas se auto-repelem, certo? Então, a religião e a filosofia no mundo antigo eram coisas, digamos assim, extremamente interligadas, certo? E isso não está errado, principalmente na visão reformada da realidade. Isso está correto porque a religião, ela na realidade, exatamente no oposto do que muitos atualmente veiculam, ensinam, pensam e propagam. A religião, ela é o elemento mais elevado da realidade, certo? E eu não falo isso apenas do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista filosófico, pressuposicionalista, qual eu defendo nesse canal, né? Então, os senhores que nos acompanham sabem muito bem que eu sou um pressuposicionalista da escola doiverdiana, certo? Ou reformacional, de linha reformacional, para ser mais assim preciso, não é? Então nós entendemos, sobretudo, ao falar em nova ordem mundial, uma ideia de origem religiosa, certo? E é aí que a maravilha do fenômeno ele se desdobra em toda a sua multiaspectualidade. Porque se você vai abordar a nova ordem mundial, certo? Já do seu efeito mais imediato, que é o geopolítico, por exemplo, mas não só, temos também o econômico. Então você vai ter, certo? Digamos, meros lampejos e, digamos, desequilíbrios, digamos, da ordem do sentido, não é? Porque, por exemplo, se você vai pensar que a nova ordem mundial, como popularmente, e não só no país em que vivemos, mas fora do país, né? O que se fala muito de uma revolução ou um reinício econômico do mundo, você simplesmente está dizendo que o sentido, não é, último da nova ordem mundial é simplesmente o controle das finanças do mundo. Então todo o sentido é um sentido meramente socioeconômico, por assim dizer, certo? E isso é um erro, porque estudando a nova ordem mundial já há alguns anos,
é mais do que óbvio e incontestável de que a nova ordem mundial ela é uma ideia essencialmente religiosa. Não é que é religiosa apenas em sua expressão sociocultural, certo? Mas em sua própria expressão ontológica, por assim dizer, ok? Então, trazendo aqui um arrimo para a minha posição, é o seguinte: a nova ordem mundial, ela já ocorre, certo? No livro do Gênesis, certo? No livro do Gênesis, a nova ordem mundial, ela já ocorre, né? Então, no livro do Gênesis, no capítulo 11, nós vemos ali um fato extremamente estranho, no mínimo inusitado e grandioso, de uma ascensão, certo? Na ordem da consciência religiosa. Porque vemos que a Bíblia vai falar de um certo Nimrod, cujo nome em hebraico significa rebelde, né? Etc. Certo? E que ele vai ali unir centenas e talvez milhares, certo? De homens para um projeto, no mínimo, absurdo, né? E incomum, que é a construção de uma torre. Essa torre, historicamente, biblicamente sobretudo, ganha o nome de Torre de Babel. Babel significa confusão. E essa palavra está conectada exatamente ao que se desenrola posteriormente, não é? Na exata medida da construção. Enquanto construíam essa torre, então o próprio Deus decide pôr um fim a esse projeto. Mas o elemento que eu quero pensar para nós analisarmos aqui é exatamente o elemento da unificação, certo? E da unificação digamos, religiosa, não é? Da unificação religiosa, onde o próprio homem seria então uma espécie de redentor divino, e ele próprio alcançaria a inefabilidade transcendental do paraíso, e ele de lá promulgaria um novo governo para o mundo, ok? Então nós vemos que existia, portanto, dessa análise, esse elemento espiritual externo, pois esses homens não estavam orientados por Deus, obviamente, incontestavelmente, e no entanto eles tiveram essa ideia, não é? Eles tiveram contato com essa ideia. O ponto é de onde surge essa ideia, certo? De governar o mundo a partir de uma nova, digamos, teologia, certo? De uma nova teologia. Então nós vemos ali esse proto-globalismo, não é? É muito claro na pessoa do Nimrod, ok? E obviamente ele não fez isso sozinho. As consequências disso foram primariamente linguísticas, onde Deus ali confunde as línguas, criando outras línguas, que então dividiria de uma vez para sempre toda a humanidade no meio do planeta. Então por isso hoje nós temos países, não é? Culturas, etc, etc, etc. E vemos que, portanto, não é possível, à luz desses fatos, analisarmos a nova ordem mundial meramente sobre, ou sob, melhor dizendo, me corrigindo aqui, a perícia da filosofia política, da geopolítica, da sociologia, da economia, da ciência política, da antropologia cultural, da ciência,
da psicologia e etc. No entanto, todas essas ciências, elas contribuem, obviamente, e de forma, como eu posso dizer, consistente e necessária para o entendimento todo abrangente desse fenômeno espiritual. O fato aqui é qual é a natureza matriz do fenômeno. Então, é isso que eu estou explicando aqui para os senhores, de que, de fato, a ideia religiosa de uma nova teologia, ela é todo formativa para a nova ordem mundial. Se não, vejamos o seguinte agora. Eu não sei quantos dos irmãos aí, claro, sem ser através de mim nem nada, mas se vocês de fato já leram a obra, por título Falsa Aurora, do francês cristão ortodoxo Le Pan. É uma obra de quase 800 páginas, onde ele vai compreender de forma magistral, tudo abrangente, multidisciplinar e também de forma sólida, historicamente, de que a nova ordem mundial possui, digamos, o seu poder teleológico, não é? Ou seja, o sentido da nova ordem mundial, ela respira na religião. A nova ordem mundial respira na religião. E esse livro, ele é um livro extremamente assim vital para a compreensão desse ponto. É um livro que sempre eu costumo indicar. E a ideia desse vídeo aqui agora é exatamente trazer aqui um pano de fundo, certo? Digamos, condutor para nós posteriormente fazermos aí uma série, né? Trazer uma série de exposições sobre esse livro. Então esse vídeo aqui, ele traz o desenho, certo, dessa empreitada posteriormente no nosso canal. Então é um livro extremamente importante e necessário para o nosso contexto nacional e mundial, sem sombra de dúvidas, e que eu pretendo aqui trazer as linhas mestras, pelo menos, para o nosso conhecimento. Ok, irmãos? Então, dito isso, nós podemos tranquilamente sair do terreno pejorativo, negativo, escarnecedor, idiota, de que a nova ordem mundial ela se sustenta dentro do jargão emitido socialmente por nome teoria da conspiração. Okay? Então, teoria da conspiração é simplesmente um termo que não contempla o significado de teoria, nem tampouco o significado de conspiração. Primeiro, o que é teoria? Teoria do grego, né, significa observação, olhar, certo? Mas é uma observação testada, rigorosa e científica, ok? E conspiração significa sussurrar ao ouvido, ok? Sussurrar ao ouvido. Então, teoria da conspiração não contempla e não atinge esse significado. É simplesmente um jargão de caráter mais psicoemocional, social, midiático, para simplesmente despistar e afastar as pessoas de uma investigação rigorosa, científica e histórica do problema. Okay? Então, teoria da conspiração não se aplica, eu diria, em nenhum aspecto, a não ser no aspecto meramente externo do fenômeno, que de fato é mundial, porque envolve a Rússia, envolve os Estados Unidos, envolve a China, envolve a Europa, ou seja, a UE inteira, ok? Então, é uma dimensão muitíssimo abrangente em sua expressão, inclusive geopolítica, ok? E, por exemplo, eu diria que o assunto mais comentado, acalorado e sério
desse mês aqui, vamos dizer até desse ano, né? E que está conectado diretamente à nova ordem mundial, é o Drex aqui para o Brasil. O Drex é uma proposta de uma moeda digital, não é? Estabelecida e que, no primeiro momento, não iria substituir imediatamente a moeda circulável, não é? Física, mas que a sua intenção é exatamente esta, certo? Então, por que algo dessa natureza foi implantado ou será implantado no Brasil? Dizem alguns que é a partir de janeiro de 2025, certo? E uma característica desse dinheiro é o seguinte, é que esse dinheiro ele exerce um controle nunca antes visto na história, que é um dinheiro programável, inteligente. Eles usam esses termos aí exatamente para um poder persuasivo maior da população, ok? E por que ele é programável e inteligente? A característica única desse tipo monetário é que ele vem com prazo de validade e que ele vem também com digamos, um alcance geográfico, certo? Onde você não poderá utilizar em qualquer lugar do país, ok? E eu não vou entrar em pormenores porque o assunto do vídeo não é especificamente o Drex. Eu também não vasculhei o assunto suficientemente, mas o que foi dito aqui já é fato, não é? O que foi dito aqui já é fato. Inclusive, essa questão de ser um dinheiro programável inteligente foi dito pelo próprio presidente do BC, né? Do BCB, Banco Central do Brasil, e é algo que de fato não terá volta. Por que não terá volta? Porque note que nós brasileiros não conseguimos sequer mudar o rumo da cultura musical, da nossa educação. Então perceba que mudar os rumos políticos é um desafio imensamente maior, porque é a instância política quem promoveu essas mudanças na música, na educação, na sociedade, está promovendo aí na economia, no próprio tipo monetário agora, ok? Então vemos que é um problema realmente muito ou agudamente complexo, certo? E que demanda diversos meios de ação, ok? Poderia ser dito ainda sobre a questão da nova ordem mundial que estão ligados a essa ideia intelectuais da mais, digamos assim, do mais alto calibre intelectual na história. Por exemplo, o próprio Platão. Platão, ele na República, ele vai idealizar, certo? Uma república de rei filósofo, né? A ideia do rei filósofo aparece ali no Platão. No entanto, essa ideia de rei filósofo não é uma ideia exclusivamente elaborada pela mente de Platão, pela inspiração poético-política do filósofo. Mas a ideia de rei filósofo, na realidade, tanto a figura do rei como a figura do filósofo precedem Platão. Rei vem exatamente das culturas antigas, né? O rei ele está ligado à ideia de Rex Sacrorum, o rei sagrado, que não somente detém a espada político temporal do governo, mas também detém a espada teológica e transcendental do governo, ou melhor dizendo, do poder, ok? Então, essa ideia de rei, ela é uma ideia muito antiga e que está presente no DNA da cultura ocidental. A figura do filósofo, eu diria que, apesar de não podermos utilizar o título, né, o conceito de filósofo, mas podemos utilizar tranquilamente o que a antecede, né, que é a figura do sábio, certo? Então a ideia do Platão ao propor, ao doutrinar, ao elaborar a sua teoria geopolítica, é a ideia de exatamente a permanência, né, a perpetuidade, certo? De que em uma só pessoa
sejam reunidas esses dois ofícios importantes, né, que a sociedade, certo, a nação, o reino, para a época do Platão, por exemplo, né, já que não havia nação exatamente, fossem governadas a partir disso, a partir desse, digamos, monopólio, né, ou digamos assim, uma figura autocrática, certo? Figura autocrática, que é a conclusão inescapável, né, da figura do rei filósofo. Outro nome também é importante para essa questão aí da nova ordem mundial por exemplo, eu gostaria de trazer aqui, dentre tantos outros, e que eu não fiz assim uma cronologia, não é para esse vídeo, mas apenas para trazer fatos aí, digamos, espalhados na história, é o Francis Bacon. Né? O Francis Bacon escreve uma obra chamada A Nova Atlântida, né? E onde está ali implícito claramente essa questão acho que é nova instauratio, não é? É novum instauratio, certo? Ou seja, nova instauração. Essa nova instauração é o resgate de uma nova mentalidade, né? Uma mentalidade aí mundialista, onde as pessoas deveriam pensar igual, uma espécie de igualitarismo cognitivo, certo? Para as nações. E nós sabemos que o Francis Bacon ele foi o pai da ciência moderna, né? Inglês, membro da Sociedade Rosa Cruz, e que foi cientista, filósofo, matemático, escritor, poeta, etc. Né? Então, uma figura de elevado destaque sociocultural e político também, certo? Me parece que ele foi um embaixador da Inglaterra, não vou lembrar aqui agora, mas que também defendeu um modelo de nova ordem mundial. Um modelo de nova ordem mundial. E aqui nós chegamos assim, né? Talvez num capítulo dessas figuras intelectuais defensoras de uma nova ordem mundial, bem mais assim, como eu posso dizer, conhecidos, né? E também assim esvaziados do seu sentido, popularizados, vulgarizados. A palavra é essa, que é o Adam Weishaupt, que é um alemão. Ele é um dos fundadores do Iluminismo e que ele vai receber ali no século XVIII, mais precisamente em 1717, não é? Ali em 1717 irá culminar a fundação da Ordem dos Illuminati da Baviera. Para os senhores terem ideia, o teólogo dogmático holandês Herman Bavinck, ele vai notificar esse fato, e tratará como um fato histórico indiscutível na sua grande obra, né? Sua grande Magnus Opus, que é a Dogmática Reformada, em 4 volumes. Então ele vai trazer comentários ali, que isso daí contribuiu para a ressignificação da consciência religiosa europeia e etc. Né? E que nós sabemos que historicamente ele foi financiado, recrutado pelo Anchelmeier Rothschild, ok? O Anchelmeier Rothschild foi um judeu alemão ali de Frankfurt que fez uma imensa e lendária fortuna, não é? No negócio bancário, ok? E que até hoje, eu não lembro se é o Jacob, e me foge aqui o nome de um dos representantes vivos ainda dessa família, né, no momento, mas o fato é que essa família ela continua no poderio, né, da detenção de pelo menos metade dos bancos centrais do mundo, certo? Metade dos bancos centrais do mundo. E que os senhores vão de concordar comigo, essas informações nunca foram alvo, certo, do interesse jornalístico, sociológico, político, principalmente nos meios midiáticos. Nós temos assim uma abertura muito maior e substantiva, diga-se de passagem, pelo menos ali, eu acredito, de 2016, 2017 para cá, não é? Quer dizer, tem tido uma abertura cultural para a investigação
da natureza desse assunto, que é um assunto extremamente rico e complexo, é multiaspectual, não é? Quer dizer, não é uma coisa que você encontra um fato e através daquele fato você interpreta tudo. Isso é impossível. Isso é impossível, ok? Então queremos trazer aqui mais uma outra figura que é importante também para a questão da nova ordem mundial e que a essa questão convergiram legiões de intelectuais, certo? E nós podemos dizer claramente que o comunismo é uma tentativa, certo, para a nova ordem mundial, não é? E o comunismo ele tenta aí a dissolução do Estado, não é? Entre todas as aspas, obviamente, mas através do instrumento muito mais poderoso que é não a política e a economia, mas a guerra cultural, não é, como muitos aí intitulam. E essa guerra cultural, ela tem o objetivo último de trazer um igualitarismo cultural, certo? Que é a ideia de multiculturalismo, né? Multiculturalismo deveria dissolver-se em uma só cultura mundial, ok? Então nós podemos trazer aqui a figura do importante fundador da geopolítica, por nome de Karl Haushofer, que foi um alemão e que também sustentava essa ideia, né? Ele foi inclusive um, digamos, mestre espiritual do nazismo, né? Para o nazismo, quando ele funda ali a Sociedade Vril, certo? Temos ainda também, e que eu vou deixar na descrição, outros nomes importantes. Aldous Huxley, foi um dos fundadores da Unesco, ali com seu irmão principalmente, teve uma atuação maior do que a dele, não é? Nessa questão, que é o Julian Huxley, ambos ingleses, escritores, um cientista, o outro filósofo, por exemplo, né? O Julian Huxley ele foi um cientista, o Aldous Huxley foi um filósofo, e eles escreveram coisas acerca disso, né? Dessa questão aí da nova ordem mundial, sendo que o Julian Huxley ele foi um dos, digamos assim, fundadores, né? Se pode dizer aí, do transhumanismo, né? Se não falha a memória, ele que vai cunhar o termo transhumanismo. Eu posso estar errado aqui, vocês me ajudem, eu não lembro exatamente agora, mas parece que foi isso, certo? E eles vão escrever muita coisa nessa direção, e a criação da Unesco, ela vai também nessa direção, entendeu? Então note que em primeira instância e sobretudo a construção, irmãos, notem como isso é sério, a construção, certo, de uma só religião e, portanto, de uma só cultura, cuja consequência inescapável é a construção do novo homem, ok? O novo homem para uma nova ordem mundial. Então, isso significa exatamente o estrangulamento da sua identidade religiosa e da sua identidade cultural. É exatamente isso. Então, não haveria mais alemães, não haveria mais franceses, não haveria mais Europa sequer, não haveria mais estadunidenses, não haveria mais canadenses, japoneses, russos, etc, etc. Então, a consequência é exatamente essa: o estrangulamento definitivo, certo, da religião e da cultura individual, nacionais, certo? Então, sobretudo uma ideia de fato, já que religiosa, anti-Deus e anti-homem, porque são forças diabólicas que vai inspirar e dotar de capacidades a figura do Nimrod lá no passado para promover algo tão, digamos, absurdamente anti-humano, com um arrimo teológico abrangente. Então, dito isso, não estamos falando de uma ideia racional, nem de uma ideia irracional, estamos falando de uma ideia que transcende, certo, as consequências dos poderes racionais humanos. E por isso que essa ideia ela é tão combatida, por isso que essa ideia ela é tão censurada, perseguida
e descaracterizada de seu significado transcendental, ok? E há ainda mais um outro intelectual importante no decorrer da história que sustentou esse ideal e que defendeu e que produziu bastante acerca dele, é o filósofo e escritor, pai da ficção inglês, H.G. Wells, certo? Ele escreve esse livro aqui, que eu vou deixar na descrição também, é um livro muito bom, A Conspiração Aberta, é um livro que eu já li, né? E é um livro que realmente vai expor elementos importantes para a construção dessa nova ordem mundial. Temos também um grande estadista, né? Embaixador e escritor, dentre outras notáveis habilidades que ele tinha, que foi o falecido Henry Kissinger. O Henry Kissinger, ele, se não falha a memória, não é? Ele aí assessorou 4 ou 3 presidentes americanos. Ele morre, eu acho que com 106 anos, algo desse tipo, ou 99 anos. Acho que ele morreu ano passado, ou em acho que foi ano passado que ele morreu, exatamente isso, né? E ele contribuiu muito, né? Tanto promovendo guerras, apoiava a agenda abortista, sobretudo o Henry Kissinger, ele foi um defensor nato, um defensor ardoroso e apaixonado pela questão da despopulação. A despopulação era, no ideário geopolítico e cultural do Henry Kissinger, o trono para a nova ordem mundial, né? Ou para a construção desse trono. Quer dizer, a despopulação, eliminar culturas inferiores, pessoas de etnias inferiores, negros, ciganos, pardos, pobres, latino-americanos, etc, etc, etc. E que cabe aqui, não comentar que a própria ideia de terceiro mundo, pelo menos o seu conceito, ele nasce na França, certo? Vocês podem identificar isso na obra chamada Terrorismo Intelectual, não é? Do Jean Séville. Jean Séville. Terrorismo intelectual. Eu esqueço o nome do francês que vai conceituar isso, mas essa ideia de terceiro mundo é exatamente o fortalecimento que vai pavimentar a despopulação. Então, o terceiro mundo, ele está embargado, ele está condenado ao não progresso, na verdade, mas ao progresso para o alcance, né? O progresso para o alcance das metas da nova ordem mundial. Ok? Então, o terceiro mundo, ele é mantido como terceiro mundo porque vai obedecer, vai ser pautado por essa meta ideal da nova ordem mundial. Ok? Então, portanto, o terceiro mundo existe exatamente para isso, certo? Então, podemos citar uma outra figura importante para a questão da nova ordem mundial e que até hoje a sua família trabalha muito para isso, é o David Rockefeller. O David Rockefeller, que foi fundador do Fed, que é o Federal Reserve, que é o banco central aí, principal, né, dos Estados Unidos da América. Então a família Rockefeller, ela é muito conhecida e assim é um fato incontestável de que ela é envolvida para a construção da nova ordem mundial. Exemplo disso, nós vemos aqui no Brasil atualmente, no nosso país, é a Fundação Rockefeller, certo? Não só ela, mas também a Open Society do George Soros, que também apoia aí a nova ordem mundial, né? O George Soros é um globalista, e globalismo, para quem não sabe, é um outro termo com maior mobilidade, digamos, sociopolítica, certo? Que é correlato de nova ordem mundial. Então, globalismo é equivalente de nova ordem mundial, para quem não saiba, para quem não sabe, né? Quem não investiga aí a questão, e que realmente é uma questão onde a maioria dos brasileiros que vão falar sobre ela não tem ou não tem a mínima ou não tem suficiente, digamos, calibre intelectual e recuo histórico para tanto. Porque, como eu falei, essa é uma questão multiaspectual e todo abrangente, certo? A nova ordem mundial, ela não está preocupada essencialmente com a economia, com a política, com a educação,
com as artes, com a ciência, certo? Então não se trata disso, não se trata disso. Esses elementos são elementos previamente já incorporados. Eles não estão sendo incorporados, eles não serão incorporados. Eles já foram desde o início incorporados. É tanto que existe um documento chamado Master Plan, ou Plano Mestre, onde esse Plano Mestre vai obedecer exatamente aos elementos, não é, essenciais, formativos e executivos para a nova ordem mundial. Então a ordem mundial não vem trazer, de fato, um futuro colorido, promissor, humanitário, feliz e estável para ninguém, a não ser para a elite, não é? A elite satânica, certo? E para quem não sabe, nós reformados, nós sustentamos a biblicidade e a historicidade literal da figura do diabo. Então nós não acreditamos que o diabo é uma figura mitopoética, ok? Isso daí é coisa do liberalismo teológico, mais precisamente ali fortalecido e elaborado pela escola da história das religiões, né? Com Hermann Gunkel, com Otto Fleider, com Hugo Winkler e etc. Então, isso daí não é uma posição reformada, ok? Não é uma posição reformada. Nós acreditamos literalmente, nós sustentamos literalmente isso, ok? Então isso é um engano assim imperdoável tratar como uma figura mitopoética, ok? Então o Henry Kissinger, inclusive, ele escreve um livro chamado Nova Ordem Mundial. Então, para terminar aqui esse vídeo, eu quero dizer apenas o seguinte: o próprio Lula, o presidente atual do Brasil, ele cita a Nova Ordem Mundial e cita o Brasil como sendo um dos principais agentes para a Nova Ordem Mundial. O próprio Lula faz isso, ok? Então não é uma coisa assim que um chefe de Estado esteja, como eu posso dizer, livre para dirimir, livre para rejeitar. Não é uma opção hoje no Ocidente. Todos os líderes do Estado do Ocidente estão comprometidos com a vida, certo? Inclusive com a vida de seus familiares também, e etc., para a nova ordem mundial. Eles estão convictos disso, certo? Eles estão convictos disso. Então, é uma fé religiosa sobretudo, ok? É uma fé religiosa sobretudo. Quer dizer, a unificação do mundo, né? A unificação do mundo e, digamos assim, é o esfacelamento final da ideia de Deus, ok? Então, são pessoas aí que são inimigos do Deus Criador conscientemente e que nunca descansaram nesse sentido. Eles empregam aí todas as suas energias, né? Você, por exemplo, aqui, empresas globalistas, por exemplo, para nós finalizarmos aqui, o Google, não é? Você vê que o Larry Page e o Sergey Brin, eles escreveram um livro onde eles dizem abertamente que o Google foi criado para ser a mente de Deus, né? Então, dito isso também, o Facebook, na figura do Mark Zuckerberg, a Apple, a Sony, empresas aí do ramo do poderio tecnocrático, certo? Principalmente aí na robótica e na promoção do transhumanismo, né? Nós vemos aí a Nvidia, a Anduril, Palantir, Cyberdyne, certo? E são empresas assim essenciais, né? Com um caráter único e também com um poderio financeiro extremamente elevado, né? Temos ainda aquela outra empresa que vem trazer, não é, a promessa da vida eterna para a nova ordem mundial, por nome de Calico ou California Life Company e assim por diante, senhores. Então Deus abençoe. O vídeo é exatamente esse, né? Apenas para trazer uma reconscientização de que os reformados, eles possuem uma crítica bíblico-teológica à nova ordem mundial e a encaram como um elemento da realidade e não da ficção política, certo?